motivo de nós termos, ou melhor, real motivo não, qual é o financiamento de pesquisas na área de rede social. A gente não quer simplesmente fazer pesquisa com o intuito de melhorar o desempenho da rede social, expandir o entretenimento. Boa parte das pesquisas está relacionada a essas duas áreas aqui, ó, próprio BI, marketing, comunicação e publicidade. Por quê? A minha rede social tem a função de disseminação de informação entre aqueles que têm um interesse mútuo, já falamos disso, com muita velocidade e abrangência. Abrangência no seguinte sentido, de alcance e nichos. Como assim? Tem uma área interessante da análise de redes sociais chamada de folksonomia. Alguém já ouviu falar de folksonomia? Vocês assistiam Pernalonga? Lembra no final do Pernalonga? Falava assim, deram folks. Folks é uma espécie de caras, de gíria para um grupo de amigos, compadres. A folksonomia é como um grupo de amigos conversa. Então a ideia é a seguinte, eu consigo com uma rede social reconhecer essas folksonomias e, por exemplo, usando uma linha de marketing, explorar melhor aquele conjunto específico que eu identifiquei, pela maneira que ele se comunica dentro da sua rede social. Então, a minha rede social é gratuita, eu não pago nada para minha, apesar daquelas, vira e mexe, tem alguma notícia que ano que vem o Facebook vai ser pago, a gente posta aquela mensagem, né, tal, não permito acessar minha conta, etc e tal, minhas informações. Mas de qualquer maneira, qual que é a questão? A questão é essa, eu consigo identificar um nicho específico para o meu mercado. Ok? Vou lançar um produto novo, vou lançar um aparelho celular novo. Quem é o meu público específico? Lanço. Qual é a aceitação desse meu produto? Qual é o impacto desse meu produto? E eu consigo identificar tudo isso. É mais ou menos seguindo aquela linha de processamento de linguagem natural. Alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, de mineração de texto? De análise de sentimento por texto? Análise de emoções por texto é mais ou menos nessa linha. A rede social ela é maciçamente utilizada por meio de texto. Eu posso aplicar processamento de linguagem natural para identificar esses nichos. Antigamente, 15 anos, 12 anos atrás, o pessoal procurava polaridade. Comentário positivo ou negativo? Copa do Mundo, melhor, Olimpíadas. Opinião do Neymar, positivo ou negativo? Opinião Gabriel Jesus, positivo ou negativo? Isso já está estabelecido na literatura. A pesquisa já foi fechada, já é possível diferentes folksonomias reconhecer o que eles estão achando ou interpretando de cada assunto na web via texto. Atualmente estão se estudando as emoções, que são 24 emoções aproximadamente, só para vocês terem ideia. Aquele texto causa o quê? Desgosto, ansiedade, tristeza, raiva. E o que isso vai proporcionar? Um exemplo prático. Tem uma sentença que a gente está tentando resolver no laboratório. Tem um aluno que trabalha com processamento de análise de sentimento, que é o seguinte, o bandido foi preso próximo à minha cidade após o assassinato da criança. Eu fico feliz porque ele foi preso, eu fico triste porque a criança foi assassinada, ou eu fico ansioso porque é próximo à minha cidade? Eu fico temeroso porque é próximo a uma região, ou eu conhecia, algo do tipo. Vocês estão entendendo? Como a frase vai expor todos esses sentimentos? Cada um de vocês tem o que a gente chama de background relacionado aos termos. Então, cada um de vocês trata diferente essa sentença. E o duro é conseguir fazer isso maciçamente. Isso está em aberto ainda nas pesquisas. Tema para TCC, processamento de emoções, é um negócio em aberto. Só para vocês terem ideia. Usando inteligência artificial, o pessoal consegue 67%, 69% de acerto numa frase dessa, em acurácia. Só para vocês terem ideia, é muito baixo, muito difícil. Porque o cara que escreve tem uma emoção. O texto em si tem outra, porque as palavras representam separadas e sentimentos separados. E quem lê tem o seu background que vai justamente ajudar na interpretação. Então é difícil, é um negócio interessante para se estudar. Então, voltando às redes sociais, a motivação disso tudo é, por exemplo, ter o poder de conseguir, de forma rápida
e abrangente, reconhecer o resultado de um produto, indicar um produto, aquela coisa tradicional do AdSense, que você vai fazer uma pesquisa na web, no e-commerce, acessa sua rede social e vê a publicidade, isso vai cair. Porque isso já é óbvio que acontece e é bem, como é que eu posso dizer? Já está bem delineado e muitas vezes as pessoas não gostam desse tipo de ação usando plugins, entre outras coisas, para eliminar essas ações. A questão agora é a seguinte: se você procurou um tênis de esporte, é porque você vai praticar o esporte. E você vai praticar o esporte, você vai precisar de um vestuário específico. E aí você vai praticar esse esporte em um local perto da sua casa. Então, quando você entra no e-commerce, não vai trazer mais para você outros tênis alternativos, porque você já comprou. O que a inteligência artificial pode trazer para você é algo do tipo: olha, pegue essa rota para ir em tal lugar e vai ser mais rápido para você encontrar um ginásio ou um local que você vá. Comprei uma camisa para ir para academia, para treinar. Ele não vai querer te vender só o suplemento. Ele vai vender o quê? Ele vai encontrar a compra coletiva daquela academia que o pessoal do seu perfil gostaria de ir para te indicar que está com desconto. É isso que é a questão, a predição. Lembra do exemplo do Bruno? 2, 3 passos à frente que eu comentei? Essa é a ideia. Tá? E a rede social proporciona tudo isso, porque tem um volume muito grande de informação. Porque depois que você comprou o seu produto, você vai postar ou vai fazer um check-in naquele lugar. Você vai fazer uma compra coletiva que vai fornecer informação em troca do quê? De publicidade na internet. O Google quer informação, sei lá, dê um exemplo de compra coletiva. Site de compra coletiva. Filho da mãe. Filho da mãe quer fazer uma publicidade no Google. O Google fala: beleza, em troca eu queria acesso à sua base. Anonimiza o usuário, eu não quero saber quem que é o usuário. Eu quero saber onde ele está e o que ele faz. Porque a massa, o coletivo, a inteligência coletiva, outro tema legal para pesquisar. A inteligência coletiva é o que vale mais. Eu não quero saber do indivíduo, eu quero saber do grupo ao qual ele pertence, para obter informação e, justamente, querendo ou não, atingir inteligência de negócio. Parece meio teoria da conspiração, né, pessoal? Por isso que eu falei para vocês que é um tema meio obscuro, tem diversas opiniões a respeito, mas é parte das coisas passíveis de realização. Ok, segurança em redes sociais digitais. Não sou um cara de segurança. Ok? Maria Daniela está lá, é o cara de segurança. Pode falar melhor que eu. O que acontece? Normalmente, tradicionalmente, quais são os tipos de violação em sistemas e servidores web? Sistemas web. Eu coloquei alguns aqui. Algumas injection, DOS, DDoS são semelhantes, né? Quebrar alguma autenticação, coisa do tipo. Para as redes sociais, que são, as redes sociais digitais, né? Que são sistemas web, no final das contas, que são aplicativos web, que estão em servidores web, que estão disponíveis na internet, boa parte já está resolvida, ou boa parte já está em, como é que eu posso dizer, sob proteção. Dificilmente a gente vê o Twitter cair, invadiram o servidor do Twitter, invadiram o servidor do Facebook, derrubaram o servidor do Facebook. A gente não vê isso, okay? Porque eles investem muito e estão a par dos ataques tradicionais. E quais são os novos ataques, ou novos entre aspas, a gente já tem alguns 4 anos com esse tipo de coisa em pesquisa, são esses dois caras aqui, por exemplo. Usuários falsos, ou aqueles perfis fakes da vida. E aqui eu coloquei comprometimento de contas. Quando alguém acessa a sua conta de forma indevida. São duas coisas separadas. É isso que eu vou comentar principalmente para vocês, que são coisas que estão ocorrendo e hoje ainda dependem de ações humanas que não são feitas de forma automática. Então, ao link. A ideia aqui é conversar com vocês de como a inteligência artificial precisa e está entrando nas redes sociais digitais na forma de segurança para proteção, principalmente dessas duas coisas aqui que estão ocorrendo com uma certa frequência. Então vamos lá, usuários falsos, os famosos fakes aí. Coloquei aqui, qual que é o problema? Usuários conhecidos como bots, que é justamente a origem do robots, né? Bots que forjam conteúdo para manipular informação. É aquela história. Vamos lá, dei o exemplo do Neymar. Polaridade, positivo ou negativo. A polaridade, ela é feita, vou falar de uma forma bem esdrúxula aqui. Conto palavra positiva, conto palavra negativa. Quem ganhou a conta positiva, então estão falando bem. Negativa, estão falando mal. Top trends,
é feita assim. Ou seja, qual é o assunto mais falado? É o assunto que mais aparece. Quem falou foi um bot, foi um humano? Aí que entra o problema. Nós vamos ter eleição em breve. Quem garante que quem está fazendo tweet, quem está fazendo postagem não é um bot? Não é justamente um usuário falso. E aí que está. Como detectá-lo? Vou mostrar um experimento de um trabalho do grupo daqui da UEL, que eu participo, que eu coordeno, que a gente conseguiu resolver de uma forma interessante. Então vamos lá, qual que é a nossa hipótese? Com base no aprendizado de máquina, é possível predizer se um usuário tem um comportamento de bot fraudulento ou não. Bot fraudulento? Sim, nós temos 2 tipos de bots para complicar o nosso problema. Então vamos lá. Quais são os tipos de usuários que nós temos na rede social hoje, nas redes sociais? Esses usuários foram descritos por um autor chinês chamado Ling Biu. E ele fala o seguinte: nós temos humanos. Quem é o humano? O humano é aquele cara que usa a rede social pura e simplesmente para trocar informação, trocar ideia. Não é necessariamente usa um software social. O que é um software social? Por exemplo, Foursquare. Alguém aqui usou ou usa o Foursquare? É aquele software que a pessoa faz check-in. Na hora que você faz o check-in, dependendo da sua ativação, você permite que ele faça uma postagem no seu nome. E aí você se torna um cyborg, porque você é parte humano, parte máquina. Quem faz as postagens no seu conteúdo pode ser um software. Sei lá, Candy Crush postou seu recorde, uma máquina postou seu recorde, e a partir de agora você é um usuário considerado cyborg, porque as suas postagens são automáticas, feitas por software, e também por você, conforme você usa a sua rede social. Bot legítimo. O bot legítimo ou robô legítimo, por exemplo, é o bot do Rio 2016. Fez a postagem lá da nova medalha do Brasil, medalha de bronze, eu acho, no judô, hoje à tarde, é isso? Medalha de bronze no judô. Acabou de twittar. Aí depois, a cada hora, ou a cada nova informação, ele faz uma postagem. Por que ele é legítimo? Porque ele é um robô com a finalidade de divulgar informação legalmente registrada, associada a uma marca, a um canal, e se faz por bot. Está lá, G1, R7, CNN, é um portal que divulga notícias. Bot legítimo. E nós temos o bot fraudulento. Ele não se passa por fraudulento, aliás, ele não se passa por bot. Ele finge que ele é um humano fazendo postagens para justamente aumentar, eu até coloquei aqui, para manipular a disseminação da informação. Vamos lá, de novo o exemplo que nós vamos ter aqui em breve eleições. Como é que a gente sabe a popularidade de um candidato? É como estão falando dele, mas a popularidade dele é positiva ou negativa? Se você fizer um acumulado, uma conta, usando processamento de linguagem natural, é possível encontrar palavras positivas e negativas e contar quantas vezes foi citado aquele tal candidato. E possivelmente um bot pode ser colocado para manipular as informações de audiência, esse tipo de coisa. Como que é feito hoje o processo para detecção desses bots? Na verdade, não é detecção, é eliminação de bots nas redes sociais. Alguém aqui já dedurou alguma vez algum usuário? Você clica lá e você pode denunciar spam, denunciar uma conta falsa, tanto em Facebook quanto no Twitter, esse tipo de coisa. Você pode denunciar. Aí abre-se um processo, uma auditoria sobre o usuário. E aí passa por algumas horas, o Twitter garante que no mínimo 24 horas, no máximo 48 horas, para a remoção daquele bot. E o que acontece? Nesse período, se for apurado o conteúdo que ele acabou manipulando, você não tem veracidade sobre aquela informação tratada, naquele escopo que ele está tentando manipular. Você vai excluir ele, ele pode criar outra, etc. e tal. Então, as ferramentas atuais, elas dependem do usuário humano, justamente, invocar ou recomendar aquela remoção, aquela ação sobre o bot. Ok. Bom, e aí, pessoal, como a gente resolve? Primeira coisa é tentar responder como funciona ou tentar descrever o usuário. O usuário que eu quero reconhecer, ele é um bot ou ele é um humano? Vamos tentar descrevê-lo. Lembra que eu falei do gato e do cachorro? Como é que eu vou responder se é um gato ou um cachorro? Eu tenho que descrever. Tentar descrever o máximo possível e aí a máquina vai tentar identificar qual a informação é importante ou não. Comentei da árvore, quem vai ficar no topo da árvore é a informação mais relevante.
e assim por diante. Quais são as informações que nós temos acesso? Por exemplo, coloquei aqui, completitude de perfil, que é o que o pessoal costuma fazer. Usuários do tipo bot, fake, não completam o seu perfil. Tem só poucas informações. O que é completar o perfil? Não é completar o cadastro somente. Sabe quando o Facebook pergunta para você qual é o livro que você gosta, que filme você assistiu, se é o teu cunhado, tua irmã, se você vai criando seus laços de amizade, isso faz parte do preenchimento do perfil. E o bot não faz esse preenchimento. O bot vai ser parente de quem? Porque precisa da validação do outro lado. Ele vai ser parente de bot. E na hora que um bot for descoberto, realmente o grafo de bots vai cair. Então, essa é uma característica deles, já reconhecidas como características de fakes. Frequência de postagem. Quando eu digo frequência de postagem, a gente considera sequência, velocidade e periodicidade. Como assim? Toda segunda-feira à noite. O ser humano, por mais que ele tenha somente esse tempo livre para acessar, é muito difícil ele bater sempre ao mesmo tempo. Aí vocês vão falar, pô professor, eu estou no primeiro ano, eu sei que tem um comando chamado random, que eu coloco lá e ele gera um tempo aleatório para fazer uma postagem. Beleza, a gente tenta tratar de outras maneiras. O random já quebraria toda essa ideia de periodicidade. Mas, por exemplo, o bot mesmo, o random, ele vai ser denunciado no momento, como a gente comentou. E dependendo do caso, ele se preocupa mais em causar o dano, ou seja, colocar lá 1000 posts a cada 3 minutos para tentar aumentar e já causar o dano, uma vez que é tão lento o processo, e não se preocupar de ser descoberto, porque uma hora ele vai ser descoberto, não vai ser muitas horas. Okay? E no final, o writing style. É aí que o processamento de linguagem natural entra, e é aí que os nossos resultados ficam importantes. Estilo de escrita. Como que o bot escreve, como o humano escreve. Parece brincadeira, mas uma característica importante do nosso modelo é justamente quando a gente erra. O ser humano erra. Cria um dicionário de palavras erradas para o bot usar. O bot vai escolher uma palavra, aí ele tem que ir lá no dicionário, fazer um random, encontrar uma palavra errada para ele colocar no lugar. Porque o cara escreveu você, só BC, só C, aí o indivíduo às vezes escreve analisar com Z, analisar com S. Isso é coisa do humano. O bot não vai escrever tão errado assim. E aí o que acontece? Esse tipo de característica do estilo ajuda a identificar. Então eu tenho periodicidade, tenho velocidade, completitude e estilo de escrita para tentar inibir e detectar esses indivíduos de forma automática. A proposta que eu estou comentando aqui com vocês, usando uma rede neural artificial e um algoritmo chamado Random Forest. Quem aqui já ouviu falar em Random Forest? Todo mundo já ouviu falar em árvore. Árvore de decisão. Vamos tentar traduzir Random Forest, floresta aleatória. Eu crio várias árvores de forma aleatória e eu crio uma floresta aleatória. Essa é a ideia do algoritmo de Random Forest. Então, mais ou menos assim, eu tenho uma base com 5.000 registros e 5 atributos que descrevem aqueles dados. A minha floresta aleatória vai ser criada mais ou menos assim. Eu crio uma árvore com 100 registros e 3 atributos. Outra com 50 registros e 2 atributos. Aleatoriamente escolhendo instâncias e atributos. Instâncias e atributos. Tem 500 árvores. Dado um elemento desconhecido, eu pergunto para todas as 500 árvores. E por maioria de votos, eu decido qual é a minha solução. Esse é o algoritmo Random Forest. Não tem uma única árvore, tenho várias árvores, cada uma com um certo viés, um bias específico do problema, e é possível realizar com grande precisão. Ao invés de dar uma floresta. Olha só, agora parece fácil, né? Porque a gente não pensou nisso antes, mas resolve bem o problema. Coloquei aqui justamente a rede neural foi uma perceptron multicamadas, comparado justamente com um ensemble, né? Uma junção de árvores. Os nossos resultados ficaram em 94% a 100% usando só o writing style. Por que só o writing style? Porque nem toda rede social precisa de preencher cadastro. Nem todo cadastro é complexo. Então, nós consideramos que a completitude de perfil talvez não se encaixe para todas as realidades. E aquilo que a gente conversou, frequência de postagens, dependendo da implementação, a gente consegue driblar. Mas o estilo, aquilo que você postou, aquilo que você está tentando ganhar, que é justamente passar informação, a máquina ainda não passa como o ser humano. Tanto em riqueza de vocabulário, quanto erros ortográficos, até algumas questões relacionadas a
a entrada de informação. Alguém aqui já tentou fazer algum curso do Coursera? Os professores? Vocês repararam que o método de autenticação deles, eles pedem para você digitar uma frase? Imagine só, digite uma frase. O que está sendo analisado? Qual é a velocidade que você digita? Qual é a velocidade que você digita a palavra? Qual é o erro que você costuma cometer? Se você pontua ou não pontua? Isso é característica sua. E essa característica sua a gente vai até discutir no próximo assunto aqui de IA. Porque o ser humano tem uma característica que o robô, por mais que ele tente, não vai conseguir. Você vai ter que implementar um algoritmo com IA para conseguir simular velocidade, erros possíveis, tudo isso de um humano. E se possível, o ser humano evolui. No Coursera ele evolui também. Ele viu que você digitou a 30ª vez a mesma frase de login, você já está mais veloz. Você já conseguiu errar menos. Isso tudo tem que ser acompanhado. Okay? Então, opa, esqueci que eu estou sem vídeo aqui. Então, ao resumão aqui, pessoal. Usuários falsos. Uma rede social. Eu tenho um grupo de usuários falsos e de usuários legítimos. O que pode se fazer? Nós temos informações de cadastro, frequência de postagens, conteúdo dessas postagens, e aí eu analiso o falso e o legítimo, problema de classificação. Falso e legítimo, com processamento de linguagem natural, eu descrevo o conteúdo das postagens. Com processamento digital de sinais, eu descrevo a frequência. E aqui, com reconhecimento de padrão, eu consigo analisar a informação de cadastro. Junto todos esses descritores, todas essas informações sobre o meu problema, e aí eu vou o quê? Vou treinar um modelo. Reparem que eu treino o meu modelo para falsos e legítimos, com a finalidade justamente de criar um limite, de criar um limiar entre os dois. Na hora que eu detecto esse limiar, é justamente o conhecimento que eu precisava. Encontrei uma linha que o separa, encontrei um modelo que o separa. Está formado aí o meu modelo de aprendizado de máquina, o meu algoritmo. Escolhi um algoritmo de árvore, use a árvore, daquela estrutura como representação. Usei uma regressão linear, use a função de reta como critério. Usei uma máquina de vetor de suporte, use o hiperplano e assim por diante. Cada algoritmo vai ter a sua peculiaridade e o seu modelo. Cada modelo tem uma vantagem e uma desvantagem. Perfeito? Feito tudo isso, pergunto para o usuário desconhecido. O meu modelo induzido via aprendizado de máquina vai me responder se ele é um falso ou um usuário legítimo.